Iniciando aqui então o nosso estudo de hoje, Revista Espírita, mês de março de 1858. Nós temos dois artigos aqui para analisarmos, né, a pluralidade dos mundos e Júpiter e alguns outros mundos. Né. Nós veremos aqui uma parte curiosa desse trabalho de Kardec, quando ele então procurava, através do conhecimento da época, trazer para nós, né, um melhor entendimento da visão espiritual dos mundos habitados, né, e daquilo que se sabia na época. Nós veremos aqui algo bastante curioso, porque quando nós estudamos a Revista Espírita, comentamos sobre isso lá no início dessa nossa nova jornada, né, por esse material. Bom dia, Cindizinha. Comentei exatamente que a grande importância de nós estudarmos a Revista Espírita é conhecermos os bastidores do trabalho de Kardec, as suas experimentações, as dúvidas que eram também apresentadas não somente por ele próprio, mas também pelos leitores que acompanhavam. E quando a gente começa a entender de que forma que as coisas aconteceram para chegar naquilo que nós temos hoje em termos de conteúdo doutrinário, fortalece cada vez mais em nós a certeza de que esse trabalho de Kardec é um trabalho grandioso e muito sólido. Então nós temos aquilo que é doutrinário e temos aquilo que é material de estudo, material de pesquisa. E aí então, quando nós conhecemos esse trabalho feito por Kardec, começamos a olhar então pela obra construída, entendendo o tempo que ela foi levada, entendendo quantas pessoas participaram para que ela chegasse onde chegou, o método que foi utilizado. Então é importante para nós, muitas vezes a gente pensa assim, mas a gente vai estudar um artigo lá da Revista Espírita, não é aquilo que eu quero conhecer da doutrina espírita. Na verdade é a oportunidade de nós nos fortalecermos cada vez mais no entendimento do trabalho que foi feito. Porque do contrário vai ser simplesmente alguma coisa dogmática. Falaram para nós, olha, é assim. E aí então eu acredito que a coisa é assim, sem sequer pensar se realmente a forma como ela foi criada foi uma forma que satisfaz a minha razão. Então, por isso, estudarmos a Revista Espírita nos dá essa certeza de que o trabalho foi um trabalho muito sério. Né? Olha, Brás, a gente acha que não faz nem ideia, porque o pouco que a gente conhece viu que ele trabalhou muito, né? Mas no dia a dia, no cotidiano, né? Nas lágrimas, nas decepções, na doença, nas pesquisas, à luz de vela, sem internet, dá para a gente imaginar a dimensão do trabalho que foi feito, né? Pois é, imagina você, ele meia-noite escrevendo alguma coisa, porque era aquela ideia fixa que tinha na mente dele, que ele precisava colocar no papel, à meia-noite, tomando aquele chazinho lá que a esposa dele colocava, e ele então colocando ali simplesmente aquela velhinha do lado, aquele candelabro, escrevendo ali, né? Dá para imaginar o trabalho que foi feito. Então, muito bem, nesse trecho aqui, voltado então para a astronomia, vai ser bacana a gente ver assim, o que se pensava naquela época. E como era difícil, então, como a ciência ainda de um século e meio no passado, tentar entender, né, uma realidade espiritual. Mas vamos lá, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1º, mês de março de 1858. Essa é a edição número 3. Pluralidade dos mundos. Quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, podia-se duvidar. Hoje, no estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos há probabilidade. Mas a ideia verdadeiramente sedutora, são feitas objeções tiradas da própria ciência. Parece, dizem, que a Lua não tem atmosfera e provavelmente não tem água. Olha que bacana, né? Naquela época eles especulavam, nem imaginavam a questão da gravidade. Né? Newton estava trabalhando ainda aquela questão da atração dos corpos e tudo mais. Então a ideia que eles pensavam é, será que lá pode respirar? Será que lá tem água? Na Lua, né? Em Mercúrio, depois nós vamos ler aqui um artigo acadêmico, né, que traz um resumo sobre as características de cada planeta, para a gente fazer uma comparação do que se pensava naquela época e o que se pensa hoje. Né? O que se pensa não, o que se sabe hoje.
Em Mercúrio, tendo em vista a sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, de sorte que, se houver ali este metal, deve correr como a água nos nossos rios. Em Saturno dá-se exatamente o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar. A luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo das 7 luas e de seu anel, porquanto, àquela distância, o Sol não deve parecer senão como uma estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se seria possível viver. Não se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser formada de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? Diremos a mesma coisa da água ou dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol? Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres na água, seres vivendo na água. Não faríamos ideia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas sem falar desses extremos, os seres que vivem sob a forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? E, entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Por que então não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros mundos e em outro meio totalmente diferente do nosso? Aqui a gente faz uma pausa. Bom dia, Cris. Bom dia, Didima. Bom dia, Midnight. Então a gente está lendo aqui, pessoal, né, para vocês que chegaram, a Revista Espírita, março de 1858, falando um pouquinho sobre a pluralidade dos mundos, né, ou seja, dos mundos habitados, né, essa ideia. Kardec então especulava naquela época sobre a possibilidade de existência de vida no nosso sistema solar. Então ele acreditava que naquela época a Lua podia ter atmosfera, falamos do século XIX, podia ter água, não se conhecia a força da gravidade, especulava-se sobre outros mundos, aqueles mais próximos do Sol e aqueles mais distantes. Especulava-se também aqui, né, sobre a possibilidade de corpos compatíveis com esses mundos e não simplesmente com a nossa biologia. Chegamos a falar sobre isso há pouco tempo, né, nos nossos estudos, que hoje existe uma ciência dentro do ramo da astronomia chamado exobiologia. Os exobiólogos são aqueles especialistas em procurar vidas biológicas, orgânicas, fora do nosso planeta. Então, procuram, como eu trouxe para vocês, né, um astrônomo, pesquisador da Universidade de São Paulo, ele falava sobre isso, dizendo que a ideia que nós temos de vida fora do nosso planeta, ela é estimulada inicialmente pela nossa imaginação, falando de homens verdes com anteninhas voando em naves espaciais, mas a ciência tem os pés no chão. Então, o primeiro indício que elas buscam, que essas nossas ciências buscam em termos de vida fora do nosso planeta, são vidas microscópicas. Então, eles procuram estudar quem são esses seres microscópicos, de que forma que se dá o seu metabolismo, fazem uma comparação, inclusive alguns astrônomos chegam a especular que nós temos aqui vida extraterrestre aqui no nosso planeta, com essas características microbiológicas, podendo viver em ambientes que nós sequer imaginamos. Temos aqueles seres chamados de extremófilos, que são seres que vivem, por exemplo, dentro de vulcões, em regiões submarinas profundas, perto dessas fendas vulcânicas, em lugares que são extremamente ácidos, seres que vivem dentro de rochas,
Muitas vezes, caminhando na praia, nós encontramos os cristais de areia, que pode ser um ser vivo que a gente não sabe, segundo a visão desses pesquisadores. Então, na verdade, quando nós falamos em vida fora do nosso planeta, nós imaginamos vida inteligente. Mas antes de pensarmos na vida inteligente, as nossas ciências buscam simplesmente vida, seres microscópicos. Por isso, então, procuram lugares que têm água, por exemplo. Chama exobiologia, ou seja, biologia externa, né, exterior, fora do nosso planeta. Então, eles fazem todas essas pesquisas procurando então esses seres principalmente em locais que têm água. E aí então temos ali uma lua de Júpiter, temos ali um outro planeta que talvez tenha gelo, e eles imaginam que esse gelo possui então essa vida, já que fazem uma comparação exatamente com a nossa própria estrutura biológica. Nós somos seres que originalmente viemos da água. E aí então eles procuram também água como fonte da vida em outros tantos lugares. Então essa é a visão que se tem hoje e aquilo que se falava naquela época. Então Kardec trazia uma visão, embora especulativa, muito parecida com aquilo que nós temos hoje. Não adianta a gente querer procurar um ser vivo com uma estrutura orgânica como a nossa, 70% de água, vivendo num lugar extremamente frio ou num lugar extremamente quente. Não suportamos esse tipo de temperatura, esse tipo de ambiente. Ele é extremamente hostil para nós. Na verdade, ele é simplesmente ambientes inabitáveis. Diz aqui para nós ainda: seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver, como não o podemos no meio do oceano, na companhia dos peixes. Pela mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar, ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, seriam asfixiados em nossa atmosfera, em nossa espessa atmosfera. Como ocorre conosco quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de deviso da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom senso que deve ser assim, uma vez que repugna a razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. Aqui inevitável, a gente tem que, lembrando até mesmo a desencarnação recente de Stephen Hawking, lembrando Carl Sagan, ele tinha uma frase que era muito clássica. Ele dizia assim, se somente o planeta Terra tivesse vida aqui em todo o universo, seria um grande desperdício. Não desqualificando os habitantes do planeta Terra, mas mostrando toda essa vasta floresta, esse vasto oceano de astros que existe espalhado pelo mundo, pelo universo afora, simplesmente não ter vida. Então, claro, a gente não tem como provar, pelo menos dentro da nossa ciência clássica, ou não tem prova nenhuma, na verdade, tudo é a título de informação, título de inventário, como diz para nós Kardec. Então os espíritos falam, trazem para nós essa possibilidade, nós então guardamos essa informação e vamos então fazendo aqui o nosso trabalho em busca dessas comprovações. Então seria para nós realmente um grande desperdício, como lembra Kardec. Esses astros todos não podem passar de massas inertes e improdutivas. A observação ali nos mostra superfícies acidentadas, como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade. Por que então lá não haveria seres orgânicos? Seja, dirão, haja plantas, mesmo animais, é possível. Porém, seres humanos, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível? Lembrando que Kardec ele também era versado em astronomia, Então, quando ele fala sobre os acidentes da Lua e tudo mais, ele fala exatamente sobre as análises astronômicas que eram feitas naquela época, pelos telescópios que existiam, para observar, fazer as observações. Então, com características físicas tão semelhantes à do nosso planeta, por que não haveria vida lá então? Por certo, nada prova matematicamente
que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós, nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando. Mas quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia um outro mundo, cultivando artes que lhe eram desconhecidas. A terra é salpicada de inumerável quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas ilhas menores, conhecendo perfeitamente a existência de outras ilhas e continentes, mas não tendo tido jamais relações com os que habitam, acreditassem ser os únicos seres vivos do globo? Diríamos: como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? Podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. Por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade, por que, dizíamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para rechear os nossos olhos? Qual seria então a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria, ao mesmo tempo orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Àqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Aqui a gente já começa então a entrar naquele detalhe importante que a doutrina traz para nós. Primeiro, a nossa razão observando aquilo que existe no nosso universo, no nosso mundo, e que nós conseguimos então alcançar com as nossas pesquisas. Depois vieram os Espíritos então trazendo informações que nós ainda não temos a capacidade de confirmar pelos nossos métodos tradicionais. Mas aí quando então a gente tem a razão fortalecida por essas revelações, isso traz para nós então uma ideia muito mais sólida a respeito dessa realidade. Não uma comprovação, mas uma ideia mais sólida. Com efeito, diz aqui para nós, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada globo. Que entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos, igualmente, que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá essa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é ao mesmo tempo grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Né? Então, sem falar também, né, Brás, você colocou o termo ufólogo, sem falar também, segura aí, Angelina, sem falar também que hoje nós temos, né, a ufologia, que é uma paraciência, vamos chamar assim, já que eles usam métodos de pesquisa, mas
não são tão convencionais, né? Então, ou seja, né, não são tão aplicáveis a essas buscas. Então nós temos os ufólogos que trazem para nós diversos registros de contatos, né, de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau e quarto grau, né? Então, todos esses graus de contato, temos desde um distante avistamento, desde uma visão mais próxima, desde um contato imediato e até mesmo depois das abduções. Cada um desses graus, né, que são estudados hoje pela ufologia, sugere para nós, traz então esse indício da existência de seres não apenas habitando os outros mundos, mas também mais avançados tecnologicamente. Seres inteligentes. Isso não é uma comprovação, mas tudo aquilo que nós observamos hoje em termos de registros dessas aparições, desses contatos, sugerem para nós, inclusive órgãos oficiais, né, como nós lembramos, bom dia, Rosa, como nós lembramos, né, a Força Aérea Brasileira liberando seus arquivos, né, de controladores de voo, de pilotos, né, de controladores de tráfego aéreo, pilotos também que tiveram esses avistamentos, esses contatos foram registrados em documentos oficiais e agora então é possível fazer pesquisas a partir deles, né? Então, sendo ali então documentos oficiais, já não é simplesmente alguém que de uma forma amadora ou dentro de um hobby traz para nós qualquer tipo de registro de algum contato que tenha feito. Agora a coisa já é um pouco mais séria. Então nós temos hoje a razão que nos traz a aceitação dessa ideia da existência de vida fora do nosso planeta. Depois nós temos hoje essas pesquisas que são feitas hoje, sem comprovação definitiva, mas que trazem fortes indícios, falando sobre a vida fora do nosso planeta. E depois, terceiro, nós temos as revelações dos espíritos, falando que todos os mundos são habitados e habitáveis, né, de acordo com a constituição orgânica de cada ser, inclusive até mesmo falando, né, de seres que vivem numa dimensão mais sutil do que a nossa. Enfim, tudo aquilo que é trazido para nós, então, desperta em nós essa ideia e esse sentimento de não estarmos sozinhos aqui no nosso mundo. Júpiter e alguns outros mundos, né? O segundo artigo que nós vamos estudar aqui agora, falando sobre as informações que Kardec traz para nós. Aqui no rodapé nós temos já, a partir do título, que nós teremos aqui depois uma nota explicativa, né, que Kardec vai trazer mais tarde. Júpiter e alguns outros mundos. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos o que a consequência lógica, vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos e unicamente pelo raciocínio. Reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, nós estudamos sobre isso lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, né, falando sobre os vários níveis evolutivos dos espíritos e os mundos que eles poderiam habitar. Reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem seriamente nessa nova ciência que estudem cuidadosamente esse quadro e dele se compenetrem. Aí encontrarão a chave de mais de um mistério. O mundo dos espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, despojadas dos liames corporais. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Os homens terão as qualidades e as imperfeições dos espíritos aos quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme os progressos que hajam feito durante sua existência corporal. Essas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos
e de suas relações sociais. Aqui fácil, né? Kardec inclusive já falou, naquela escala espírita, também fez uma classificação sobre a pluralidade dos mundos habitados, falou sobre a condição do planeta Terra. Basta nós olharmos pela janela de nossas casas, acompanharmos os telejornais, aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, para a gente ter uma ideia de qual é a qualidade evolutiva do nosso planeta. Em que estágio nós nos encontramos? A violência, as viciações, a corrupção, fraquezas morais de toda ordem. Então já mostra para nós, se nós formos analisar um outro mundo, basta nós observarmos o comportamento dos habitantes que nós também teremos uma ideia de qual é o nível evolutivo. Inclusive, como foi colocado por Kardec, descrever sua legislação. Qual é a lei que ainda rege, que rege aquele mundo? Se nós voltarmos no tempo, né, na Idade Média, por exemplo, nós teremos ali todos os fatos que hoje são registrados nos livros de história. Temos ali a Inquisição, temos ali as execuções, as guerras, tudo aquilo que atingia diretamente a vida do ser humano, a gente já imaginava como eram suas leis. Então o que Kardec fala, fazendo essa comparação com habitantes de outros mundos, dá para a gente ter uma ideia do nível evolutivo em que eles se encontram. Suponhamos então um globo habitado exclusivamente por espíritos da nona classe, por espíritos impuros, e para lá nos transportemos pelo pensamento. Então, quando Kardec fala para que nós, através da nossa imaginação, cheguemos até esses mundos, é muito mais fácil nós voltarmos na nossa própria história e falarmos sobre os espíritos impuros do passado, aqui no nosso planeta. Vamos voltar para a época de Jesus, não onde Jesus vivia, mas pensemos em outros lugares do nosso planeta, onde nós tínhamos ali o Império Romano presente, os bárbaros querendo dominar, perseguições, mortes. Nele, diz aqui para nós, nesse mundo ou nesse tempo, né, para facilitar o nosso entendimento, veremos todas as paixões liberadas e sem freio. O estado moral no mais baixo grau de embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade, nada de laços sociais, porquanto cada um só vive e age por si e para satisfazer seus grosseiros apetites. O egoísmo ali reina como soberano absoluto, arrastando no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram os espíritos de todas as classes de terceira ordem. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios e neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem. Porém, sem ter o pensamento do bem, o do mal que decresce à medida que se afastam dessa última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal aí está um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado. Essas próprias qualidades dão origem a outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas para terem consciência de sua superioridade, mas não o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantêm sob seu jugo. Não possuindo o sentimento do bem, só tem o instinto do eu, pondo a inteligência em proveito da satisfação das paixões. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários. Em todos os casos haverá luta sangrenta de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, são necessárias leis, mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. É o forte que as fará, em detrimento do fraco. Então nós saímos da época da Idade Antiga, Império Romano, Fenícios, Babilônios, Sumérios, dentre outros, e já avançaremos para chegarmos ali na Idade Média,
onde nós temos as instituições religiosas, as monarquias, aqueles que são mais fortes fazendo leis que são interessantes para eles, enquanto eles subjugam aqueles que são os mais fracos. Basta a gente lembrar do período da escravidão, que foi vivido, né, aqui no nosso planeta, não apenas aqui no nosso mundo ocidental, em que o Brasil, infelizmente, foi um grande protagonista, mas também em outras regiões do planeta. A escravidão fazia parte de uma lei. Era legítimo o homem ter escravos. Aí a pergunta fica, quem foi que criou essas leis? Obviamente foi aquele que era mais forte, porque o mais fraco ele tinha que obedecer a essa lei, inclusive colocando sua vida sempre em jogo. Então nós saímos daquela época primitiva e já começamos a ver um mundo mais organizado, mas ainda dominado pelos interesses pessoais. As guerras continuam acontecendo, porque sempre aquele vai querer mais do que o outro, é a ganância, é a ambição, vai querer tirar um pedaço daquilo que o outro tem, se não dominá-lo completamente. Então esse é o mundo que Kardec traz para nós. Primeiro os mundos primitivos, voltamos à nossa época primitiva. Depois nós vamos para um mundo um pouco menos primitivo. Avançamos um pouco mais no tempo aqui no nosso planeta. Nós podemos encontrar isso também, dentro dessa nossa viagem mental, em outros planetas. Suponhamos agora um mundo onde os elementos maus que acabamos de ver se encontrem alguns da segunda ordem. Entre os elementos maus que acabamos de ver, se encontrem alguns da segunda ordem. No meio da perversidade, veremos aparecer então algumas virtudes. Se estiverem em minoria, os bons serão vítimas dos maus. Será que a gente consegue fazer um paralelo com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Porém, à medida que aumente a sua preponderância, a legislação será mais humana, mais equitativa, e para todos a caridade cristã deixa de ser letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante entre os maus, a despeito da guerra incessante que os maus declarem aos bons, não podem evitar que se estimem em seu foro íntimo. Percebendo o ascendente da virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade de praticá-la, procuram parodiá-la. Tomam-lhe a máscara, daí os hipócritas tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é imperfeita. Continuemos nosso passeio através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de ver. Aqui Kardec, então, ele fala de um mundo com essa nova característica, que nós veremos aqui a seguir, e nós já podemos, então, projetar como será que o futuro do nosso planeta em tempos próximos, que é exatamente essa mudança para a regeneração, onde nós teremos ali o mal se sobrepondo ao bem, mas ainda a presença do mal, pela característica moral dos habitantes. Ele é habitado somente por espíritos de segunda ordem. Que diferença! O grau de depuração ao qual chegaram exclui entre eles todo o pensamento do mal. E apenas essa palavra nos dá uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação aí é bem simples, porquanto os homens não têm necessidade de defender-se uns contra os outros. Ninguém deseja o mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar. Não há ódio. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria finalidade. Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta, porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no desenvolvimento intelectual e moral. Ora, pela escala espiritual, vemos que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Haverá, pois, desigualdade neste mundo, porque muitos encarnados serão mais avançados que outros. Mas como entre eles só há o pensamento do bem, os mais elevados não conhecerão orgulho, e nem os outros a inveja.
o inferior compreende a ascendência do superior e a ela se submete, visto ser puramente moral essa ascendência, e ninguém se serve dela para oprimir os outros. Antes de continuar, bom dia, Bela, bom dia, Fatival. Então nós vimos aqui esse relato de Kardec desse mundo melhor, que não é o perfeito ainda, mas já é um mundo mais equilibrado, mais desenvolvido, onde o mal já não tem predominância, mas ainda há necessidade de evolução dos seres. André lembrou ali, né, minha esperança é que daqui a umas 5 encarnações verei este mundo novo, né? Amém. Torçamos para que isso aconteça. As consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer, de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem. Já vimos, abstração feita da revelação dos espíritos, que todas as probabilidades apontam para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição, e que por isso mesmo nossas suposições bem possam ser realidades. Não conhecemos de maneira positiva senão o nosso mundo. Vamos lembrar que Kardec usa essa expressão de maneira positiva, uma ideia positiva, quando ele fala do positivismo, em que dependia da lógica e da razão para comprovar alguma ideia, alguma teoria. Então, quando ele fala para nós aqui, né, que conhecemos de maneira positiva, concreta, real, apenas o nosso mundo. Que posição ocuparia ele nessa hierarquia? É preciso considerar o que aqui se passa para ver que está longe de merecer a primeira classe. E estamos convencidos de que, ao ler essas linhas, já se lhe terá marcado a posição. O mundo, quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, está numa das últimas, infelizmente o simples bom senso nos diz que não se enganam. Temos muito ainda a fazer para elevá-la à categoria do mundo que descrevemos por último, e muita necessidade de que o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho. Olha que belo raciocínio de Kardec. Quando nós começamos a olhar aqui, tudo que acontece à nossa volta, nós já começamos a fazer então um parâmetro, mas também valorizamos, porque não é uma ideia pessimista que nós temos que alimentar. Existe uma realidade que nós vivemos hoje, mas quando nós começamos a fazer comparações daquilo que nós vivemos e daquilo que já foi vivido no passado, nós vimos, sem dúvida nenhuma, que tivemos uma grande evolução. Uma grande evolução para a nossa condição, mas uma pequena evolução ainda para aquilo que nos falta avançar. A Angelina lembrou, né, que um dia chegaremos lá, né, se Deus quiser. O Braz lembrou também, ainda vou pedir para parar a terra para eu descer. E vai descer e vai desembarcar onde, Braz? Fala para mim. Porque essa é uma dúvida que eu sempre tenho, né? Muitas pessoas falam, né? Pare a terra que eu quero descer. Tá, e você vai descer para onde? Para onde que você acha merecedor? Né? Para onde nós nos achamos merecedores? Será que nós vamos brincar de macacos em loja de cristal? Que a gente pensa, né? Não, eu quero ir para o lugar puro, né? Tá, mas nós somos puros ainda? Aí com as necessidades... Imagina um viciado em pamonha desembarcar em Júpiter. O trabalho que ele ia dar. Ele ia viver no porão para fazer isso, né, Brás? Porque não tinha outro lugar para viver. Então o espírito, para chegar nessa condição, tem que ir puro, tranquilo, desapegado de todos os vícios. A gente está longe disso, Brás. Já pensou chegar lá no mundo perfeito de Júpiter querendo ver o jogo do Timão? Fala sério, né? Não dá certo, né? Bom dia, ligeirinho. Então a gente tem ainda alguns estágios para poder chegar. Tem ainda um pouco de trabalho para fazer, mas a gente consegue, se Deus quiser. Kardec diz ainda para nós, vamos lá. Nós estamos estudando mais uma vez a Revista Espírita, aqui de março de 1858, e Kardec está falando um pouquinho sobre a possibilidade de vida em outros mundos, fazendo ali uma lógica, né, uma análise lógica do tipo de corpo que esses habitantes podem ter, do tipo de pensamento, de valores, né? E agora ele fala de Júpiter e alguns outros mundos. Por enquanto ele está fazendo uma análise da escala espírita, trazendo desde a 9ª classe, que é aqueles espíritos mais primitivos, até os mundos melhores,
não puros, mas mundos melhores. A gente foi fazendo um paralelo com a evolução aqui do nosso planeta, lembrando dos tempos passados da história, da Idade Média, depois aqui no nosso presente, e imaginando como o nosso planeta será no futuro. Não li não, Brás, não tive tempo de ler. Né, mas certamente, né, nós temos, que a gente tinha falado, eu acabei não colocando, eu trouxe para vocês três fontes de informações, mas muito mais fontes de ideias sobre os mundos habitados, né, fora aqui do nosso planeta, obviamente. Então nós falamos sobre essa lógica que Kardec trouxe para nós, que nós podemos encontrar, né, seria muito lógico ter vida aqui em outros mundos, em graus maiores ou menores de evolução. Depois nós falamos sobre a ufologia, que embora seja uma paraciência, traz para nós dados e detalhes, né, que no mínimo instigam a nossa curiosidade. São aquelas informações que não tem como se comprovar, os OVNIs, né, os objetos voadores não identificados, lembrando sempre que essa expressão de objetos voadores não identificados significa que são objetos que voam e que não são identificados, ninguém sabe o que é. Ah, porque os OVNIs são discos voadores. Se soubessem que os OVNIs são discos voadores, eles são objetos voadores identificados. Porque as pessoas sabem que é disco voador, mas ninguém sabe. Então a grande dúvida que fica é: o que será exatamente isso? O que serão exatamente esses registros que são feitos? Então eu falei da lógica, falei desses indícios, falei da revelação dos espíritos. Conforme Kardec lembrou, os espíritos falam para nós da possibilidade de vida em outros mundos, né? Trouxe para nós informações sobre o grau de evolução, e nós temos um quarto ainda, que eu acabei não colocando para vocês, mas a gente resgata e faz o registro também, que é exatamente a comunicação de espíritos que alegam ser de outros mundos. Falam que vieram de outros mundos porque o nosso planeta passa por essa fase de transição e, portanto, eles vieram dar esse suporte. Livros que trazem para nós, né, relatos desses espíritos, como é o caso, por exemplo, do próprio Transição Planetária, que fala de legiões de espíritos que vieram aqui para ajudar nessa transformação. Daí então, né, essa visão tão importante para nós, que vai formando a nossa opinião, mas infelizmente não temos como trazer nenhuma comprovação. O Brás lembrou, né, João Nunes Maia, grande médium, que ficou quase anônimo para muitos espíritas, narra um jagão visto pelo mundo espiritual no Morumbi. Eu não vi, Brás, não vi, mas tendo oportunidade, certamente eu vou descer. Deve ter coisa bastante interessante para a gente aprender. Ou para a gente refletir, no mínimo, né? Vamos lá então, ele diz assim para nós: quanto à aplicação que podemos fazer do nosso raciocínio aos diferentes globos de nosso turbilhão planetário, só temos o ensino dos espíritos. Ou seja, né, não temos como comprovar nada que exista em outros mundos, a não ser aquilo que os espíritos trazem. Então Kardec fala até de uma forma meio conformada aqui, né? Olha como ele diz de novo, prestem atenção no tom daquilo que ele diz. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos diferentes globos de nosso turbilhão planetário, só temos o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem provas palpáveis, é positivo que sua assertiva a esse respeito não tenha a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos confiantes as descrições que os viajantes nos fazem de países que jamais vimos. Se só devêssemos crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. O que aqui dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Olha só, Kardec já está trazendo para nós uma ideia dos espíritos começando a falar a mesma coisa. Um espírito fala sobre um planeta, o outro vem e traz uma outra ideia. É mais ou menos aquela comparação que eu comentei com vocês numa outra oportunidade. Se nós tivéssemos, por exemplo, o benefício de ganhar uma viagem. Todos nós ganhamos uma viagem aqui da sala hoje. Pronto. Ticket premiado para todo mundo. Todos nós vamos para a Mongólia. Por que Mongólia?
porque sim. E aí então nós vamos passar uma semana na Mongólia e depois cada um para o seu lado, cada um vai para um canto. E aí depois nós voltamos fazendo essa nossa grande reunião e começamos a conversar sobre o que cada um viu. Eu vou falar sobre aquilo que me interessa, vocês vão falar sobre aquilo que interessa para vocês. Alguns vão prestar atenção nas roupas, no modo de vida, na alimentação, no sistema político, econômico, na geografia, no clima, nos animais, nos pontos turísticos, nas diferenças sociais, na parte triste da violência, na parte feliz. Enfim, cada um vai analisar um ponto. E aí nós começamos a conversar. E para alguém que não participou dessa viagem, ele vai começar então a formar na mente dele uma ideia, juntando tudo aquilo que nós estamos trazendo. Então, tudo isso que nós fazemos é formar. É aquela história, né, Marion? De cada um vendo de um lado diferente. Eu vou dizer para vocês, nossa, porque lá eles têm assim uma culinária maravilhosa. E o Braz vai dizer assim, nossa, a música que eles cantam lá é uma música muito interessante. Aí depois vem a Regina e fala assim, nossa, a religião que eles praticam lá também é uma religião muito curiosa. E aí nós começamos a montar um quebra-cabeça e começamos a formar um perfil. Ainda que seja um perfil imperfeito, porque nós estamos dando a nossa opinião pessoal, através da soma dessas ideias, nós formamos um conjunto um pouco mais sólido. Não é apenas uma opinião. Porque eu vou dizer assim, porque é interessante, quando eu passei, eu vi uma manifestação que acontecia de pessoas que saíam de um templo religioso. E a Regina vai dizer assim, engraçado, eu também vi isso. Eu estava ali naquela ponta e eu vi eles fazendo isso, eu falei, exatamente isso, aquele outro lado. E a gente começa então a trazer todas essas ideias. Pensei nisso, Brasil, exatamente. Aquele grande elefante rodeado de cegos, cada um tocando. Pois é, Regina, exatamente. Cada um tocando uma parte do elefante, o pessoal, nossa, eu tenho aqui uma parte que tem aqui uma pele muito grossa. O outro vai colocar assim, mas eu peguei alguma coisa que parece muito sólida, como se fosse um marfim. E aí cada um pegando o seu aspecto. Então os espíritos começam a trazer para nós esses ensinamentos, cada um trazendo uma ideia, cada um trazendo uma opinião. E Kardec, claro, ele vai pegando tudo isso. Porque o objeto de estudo dele, nesse momento, é exatamente falar sobre a vida em outros planetas. E aí então os espíritos falam, olha, tem um planeta tal que eu vi, tem um planeta que é assim, vem o outro e fala a mesma coisa. Olha só que interessante, começamos a formar um conjunto a partir de uma visão coletiva. E na verdade, se nós pegarmos isso de um modo mais sério, mais objetivo, nós teremos ali praticamente o controle universal dos ensinos dos espíritos. Não é algo doutrinário, mas é algo que traz para nós uma sugestão, uma ideia muito mais consistente do que simplesmente uma opinião pessoal. E continua para nós, vamos lá. Se só devêssemos crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. O que aqui dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Para nós, que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as temos apreciado em seus mínimos detalhes, que lhe investigamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas encontramos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão como inventário e a título de ensinamentos de que cada um será livre para dar a importância que julgar conveniente. Isso aqui é importantíssimo para Kardec, essa colocação de Kardec. Ele dá então a título de inventário, ou seja, passo para vocês o que eles me passaram. Cada um aceita e entende da forma como achar melhor. Aí ele começa então a trazer para nós uma descrição mais específica sobre alguns mundos. E nós veremos aqui agora também alguns temas interessantes que são, vamos dizer assim, até um pouco contraditórios. Já que falar, por exemplo, da qualidade de um determinado planeta não é algo definitivo, não é algo doutrinário. Não é certo, por exemplo, para dizer assim, olha, a Lua não tem atmosfera. Como é que nós sabemos? Porque o homem já esteve lá. Então é algo factível, é um fato científico.
Não é mais uma suposição como Kardec apresentou para nós do século XIX. Alguns dizem, ele começou assim, dizem que a Lua não tem atmosfera, ou que tem uma atmosfera muito rarefeita. Dizem, hoje não, hoje nós sabemos que não existe. Um fato científico. Aqui então Kardec fala sobre, por exemplo, ele vai falar para nós sobre a vida em Marte, e vai trazer para nós uma descrição moral e intelectual dos habitantes daquele planeta. E nós já tivemos outros livros que trouxeram uma visão diferente. Marte, por exemplo, Kardec vai dar aqui a visão dele, segundo aquilo que os Espíritos revelaram. Paralelamente a isso, nós temos Ramatiz, Maria João de Deus e Emmanuel, que trazem opiniões diferentes. Então, continua assim, um tema baseado apenas na especulação e na curiosidade, porque não temos uma confirmação para isso. A nossa visão não é positiva nesse sentido. Diz aqui para nós: segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Uma nota de rodapé que nós temos aqui. Trata-se de mera suposição, sem o que Kardec não teria empregado o verbo ser no condicional. Seria mais evoluído. Agora, como nós vimos, como eu comentei com vocês, tanto A Vida em Marte, Maria João de Deus, que faz Cartas de uma Morta, Emmanuel, se eu não me engano, em A Caminho da Luz, falam, os três falam que Marte é mais evoluído do que o nosso planeta. E aí ficamos assim, será que é mais ou é menos? Não importa. Isso aqui é apenas um elemento de estudo, de pesquisa, ainda que não tenha nenhum tipo de comprovação. Os espíritos ali encarnados parecem perceber parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria a imagem deste mundo. É aquele que nós falamos, né? Aquele de nona classe, todas as impurezas, leviandade, agressividade, imoralidade, ódio, né? Bom dia, Odisdilo. Diz ainda para nós: vários outros pequenos globos estão com alguns matizes nessa mesma categoria. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence, incontestavelmente, a todas as classes da terceira ordem, e uma bem menor às últimas classes da segunda ordem. Então ainda vivemos de um modo ainda um pouco primitivo, meio violento, mas já trazemos manifestações morais que mostram um relativo progresso, uma sensibilização, uma mobilização, visando um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, mais generoso. Vai com Deus, olha, bom dia. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem algumas vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Então é o que a gente vê aqui, né? Os espíritos nobres que estão aqui entre nós são espíritos que vêm com essa missão, embora ainda tenham um trabalho pessoal para fazer para o seu próprio desenvolvimento, para os seus próprios desenvolvimentos. Diz aqui ainda: Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhe preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau, e sob todos os aspectos mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Olha só então, Lua e Vênus, mesmo grau. Então os habitantes da Lua seriam espíritos numa sociedade mais equilibrada, mais organizada. Não vemos, obviamente, a estrutura física desses mundos, mas como os espíritos falam para nós, da mesma forma que nós umbriamos com os desencarnados aqui no nosso meio, porque também lá não teriam uma condição, uma estrutura física muito mais sutil que nós não tenhamos condições de perceber. Juno e Urano, lembrando que Juno aqui, Juno no original, hoje é catalogado como asteroide. Juno
era considerado um planeta na época de Kardec. Juno e Urano seriam ainda superiores a esses últimos. Pode supor-se que os elementos morais desses dois planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem, e em sua grande maioria, de espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, se liga aí, Brás, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada deste mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Então, espíritos que tiveram aqui virtudes e talentos descreveram Júpiter como sendo suas moradas, como sendo sua morada. Eis aí então, vamos lá. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um lugar a outro, deslizando sobre a superfície do globo quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Olha só, o corpo lá não apodrece, ele simplesmente se desfaz. É como se ele evaporasse, se descondensasse. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás, a maior parte deles a aurem do meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. Olha lá, Brás, você não comeria pamonha, só sentiria o cheiro dela, e já ficaria satisfeito também. Seria assim, pensou em imaginar? Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, apenas absorvendo as suas exalações. A duração da vida, só o cheiro, Andréa. Vai sentir o cheirinho do bolo saindo do forno e você vai dizer, ah, que delícia, estou satisfeita. Pensemos dessa forma. Vai, Brás, cheira, mas não come. Vamos lá. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 anos, de 5 dos nossos séculos. Olha só, uma vida no planeta Júpiter, segundo os espíritos, equivale a 5 séculos. Porque não existe aquela decomposição, aquele desgaste biológico que todos nós temos. Por ser mais sutil e ser menos penosa a existência física nesse planeta, os espíritos têm um tempo muito maior de se desenvolverem. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Só um instantinho, pessoal, por favor. Continua aqui para nós, vamos lá. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem todavia excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros
e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Veem-na chegar sem temor e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo mais material prende-se à terra como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os serviçais e os operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem ao amor ao bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinado a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Esses desenhos, inclusive, eles se encontram na Revista Espírita. Para quem tem, é só dar uma olhadinha depois. Deixa eu ver se nós temos aqui, peraí, 118. Aqui, acho que lá no final, ele vai trazer para nós depois essa descrição. Vamos lá, continuando. Tá. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada. Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão grandiosa, que desafia a mais fecunda imaginação. O Sr. Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial, consagrado aos médiuns desenhistas, possa um dia ser liberada ao público. Então essas imagens já existem, né? Se vocês tiverem a oportunidade de colocar no Google, coloca assim, Júpiter, planeta Júpiter, Espiritismo, desenhos. Talvez apareçam ali algumas imagens escaneadas para vocês verem. É realmente muito bonito. Parece coisa assim de conto de fadas mesmo. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhe são muito superiores, do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Ou seja, os espíritos não reencarnam mais. Pelo menos em algo semelhante ao nosso. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem sem intermediário da Terra para Júpiter. Ou seja, Kardec pergunta assim, se eu desencarnar agora, Brás, eu vou conseguir encarnar em Júpiter? A todas essas perguntas, que dizem respeito à doutrina espírita, jamais responderemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda.
limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. À pergunta acima, responderemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter, ou a outro mundo análogo, pois que isso não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo, poderá ele ir, visto haver na Terra, embora em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados num mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito pessoal ou tem que cumprir alhures outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrenos. A esses serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Então, cravamos aqui, o nosso estudo de hoje, em que Kardec, então, traz para nós, no final aqui, essa possibilidade. Sim, é possível que um espírito saia do nosso planeta e vá reencarnar num outro, parecido, por exemplo, como Júpiter. Já que nós encontramos aqui no nosso mundo, espíritos sem nenhum tipo de viciação tão comum que nós encontramos hoje. Diz aqui para nós, basta que ele não seja egoísta, ambicioso, avarento, ingrato, ciumento, orgulhoso, vaidoso, hipócrita, sensualista ou qualquer tipo de apego ao bem terreno. Se alguém não tiver essas imperfeições, faça as malas. Em breve você estará em Júpiter. Mas se tiver alguma delas, ainda tem muita coisa para poder trabalhar. Então, meus amigos, encerrando por aqui, cravamos, Eu, pelo menos, ainda vou demorar um tanto por aqui, viu, Mariana? Espero fazer um bom trabalho enquanto eu estiver aqui, mas se depender do que eu preciso trabalhar ainda, muita coisa para fazer. Encerrando por aqui, então, meus queridos, no próximo trabalho, essa ideia de Plutão, ligeirinho, tem também aquela questão que foi colocada de uma ideia atribuída ao Chico, que Plutão seria ali a grande penitenciária do nosso sistema solar, e temos apenas Adolf Hitler hospedado naquele lugar, Então, quer dizer, são ideias que são passadas, sem nenhum tipo de comprovação, a gente usa por enquanto para poder, pelo menos é divertido para nós pensar em tudo isso. Agora, aquilo que os espíritos vão trazendo é diferente. Recentemente, só para poder concluir o raciocínio, eu assisti a uma palestra transmitida pelo YouTube de uma médium que dava comunicação, ou melhor, de um espírito que se comunicava através de uma médium, dizendo, alegando esse espírito, que era de um outro planeta. E nessa palestra trazia algumas ideias de como era a vida nesse planeta. Porque lá nós somos assim, porque lá nós vivemos dessa forma, porque assim nós temos as nossas famílias, porque nós temos os nossos amigos. Muito curioso, Luiz? Eu vou ver se eu pego para vocês e coloco lá na nossa lista do nosso trabalho, para o nosso grupo no Facebook, e aí vocês ouvem pelo menos um trecho, só para alimentar um pouquinho mais essa nossa ideia, já que nós estamos com a mente no espaço, vamos tentar formar ali mais um pouquinho, colocar mais algumas pecinhas, para nos ajudar. Se não de uma forma racional, já que não é possível nós nos basearmos no depoimento de um espírito, pelo menos nós podemos projetar como serão os mundos melhores dentro daquela descrição. Algo muito bacana para a gente poder conhecer. Encerrando por aqui então, meus amigos, o próximo item que nós vamos estudar aqui na nossa revista espírita será Confissões de Luís XI, que nada mais é do que São Luís. Então Luís XI traz para nós um livro, uma história que foi transmitida pela Hermance Dufour.
que era médium que trabalhava com Kardec. Então, Confissões de São Luís será o nosso próximo item. Depois nós teremos ainda, né, a fatalidade e os pressentimentos, utilidade de certas evocações particulares, o espírito Lemaire, que nós já estudamos, o assassino Lemaire, que nós já estudamos lá no livro O Céu e o Inferno, a Rainha de Oude, que nós já vimos também naquele mesmo livro. Enfim, temos muita coisa para estudar. Revista Espírita para nós é um universo novo que se abre de ideias, de trabalhos feitos por Kardec, que nós